beleza, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que o Dragon Ball ele virou uma franquia que quer atingir o grande público, então por conta disso, durante os anos, Dragon Ball foi se adaptando para que ele conseguisse ter uma faixa etária que fosse acessível a todas as pessoas. Então a gente tem um Dragon Ball lá dos anos 1900 e bolinha, que você tinha realmente uma violência um pouco mais explícita e isso acabava sendo mais violento e para algumas faixas etárias de idade. Naquela época não tinha isso, então nós crianças, adorávamos essa parte de porradaria e o caramba, só que como a gente tem uma geração um pouco mais politizada nessa questão de violência na televisão e desenho animado, criança brigando, não sei o quê, isso foi se adaptando ao longo dos anos. Então é fato de que as produções que vão ser feitas de Dragon Ball vão se preocupar com esse tipo de coisa. Então a gente não vai ter tantas coisas que a gente tinha antigamente, atualmente. Inicialmente, quando começaram a surgir as novas produções de Dragon Ball, desses anos 2000 pra frente, eu fiquei muito empolgado lá atrás, no início, quando começou o filme, né, o Retorno de F, o Renascimento, o filme do Bills, né, o filme do Bills, que na época, o Casa do Kami anunciou, quando tava começando, foi um hype do caramba, e eu, como fã de Dragon Ball, tava hypado pra assistir aquele filme e tudo mais, e quando aquele filme saiu, foi uma grata surpresa pra mim. Pra mim ali, o Dragon Ball tava começando numa crescente boa, tá? Trouxe um marco diferente que poderia ser explorado de várias formas diferentes, né? Falou um pouco até dos Saiyajins, que o Bills trazia a vida até no Vegeta. Então, tinha algumas coisas ali que a gente tinha potencial para poder se tornar algo muito grande e realmente se tornou. Porém, depois daí, a Toei começou a tropeçar em algumas coisas, que foi o fato deles acabarem querendo passar por cima, que eu acredito, tenho plena certeza que a ideia de criar um Super Saiyajin Deus, criar essas transformações uma atrás da outra, não é ideia do Akira, né? E aí a gente entra no fato de, olha, precisamos vender boneco, vender action figure, fazer com que o grande público, não é as pessoas que gostam de Dragon Ball na sua essência, se interessariam. O negócio deles é fazer coisa para entreter as pessoas. Então, eles vão e inventam uma transformação desnecessária. Então, aquilo ali, aquele Super Saiyajin Deus lá, de cabelo azul, me broxou na época, me deixou desanimado para continuar acompanhando as produções de Dragon Ball, e eu não acompanhei mais da forma que eu acompanhava anteriormente, né? Então, saiu Dragon Ball Super continua com, às vezes, algumas ativas infantilizadas de cenas desnecessárias do Goku, em que você via que o Goku estava sendo retratado como uma criança, né? Por mais que ele seja um personagem inocente. Só que, aí teve o Torneio de Poder e tudo mais. A gente tem algumas coisas legais de Dragon Ball Super, isso a gente não pode negar. Mas aí a gente vem pro hiato do anime, né? O anime parou no Torneio do Poder. Aí, nessa pausa, a gente teve o Toyotaro produzindo o mangá, continuando a história de Dragon Ball Super, porém com mais tempo. E aí você vê o quanto o Toyotaro entende de Dragon Ball, o quanto o Toyotaro conhece da essência de Dragon Ball e como Akira Toriyama escrevia suas histórias. Há uns tempos atrás, eu dei essa chance pro mangá de Dragon Ball, o arco do Granola, porque eu fiquei interessado em saber sobre a história do Bardock. Eu li o mangá de Dragon Ball Super desde o começo de Dragon Ball Super para ver se tinha diferença, se realmente tem. Primeiro, o mangá do início até o Torneio de Poder, eu acho ele muito melhor que o anime, tá? Ele é muito melhor. Ele não tem tanta baboseira como tem no anime, de infantilizar o Goku, de ter cenas desnecessárias. O mangá, como sempre, né? É mais resumido, mas ele traz lutas mais interessantes, como o Gohan lutando contra a Caulifla no Torneio do Poder. O Gohan, ele não tem o protagonismo que ele tem. Ele é um merda, né? Então, lá no Torneio do Poder, no mangá, você vê o protagonista do Gohan lutar contra o Caulifla, pô. Uma fusão de dois Saiyajins fortes, porque os Super Saiyajins do Universo 6 têm esse potencial muito maior. Então você tem esse protagonismo dele. Você também tem destaque pro Mestre Kami, fazendo um ensinamento final ali pro Goku, para ele poder despertar o instinto superior. Enfim, você vai tendo coisas interessantes até o final do torneio, porém um pouco blindadas pela história de Dragon Ball Super até aquele momento já tem sido escrita no anime pela Toei. A partir desse momento, que aí é o que eu respondo nessa pergunta, o que esperar dos próximos arcos,
Agora falando do anime, o que esperar dos próximos arcos que vão chegar no anime, que é o que já tem no mangá, pra mim, o próximo arco, que é o arco do Moro, vai ser, na minha opinião, se for fiel ao que está no mangá, pode bater qualquer saga que já foi feita no início de Z. Eu estou falando sério, porque o arco do Moro traz uma coisa que Dragon Ball estava precisando demais, que era um conceito diferente de luta. Porque até ali era só o cara é mais forte, e aí o cara pra ficar mais forte, ele tem que, sei lá, faz um treinamento diferente, fica mais forte ainda, é o cara mais forte do universo, e aí fica nesse negócio de um mais forte que o outro, um mais forte que o outro, e você não tem uma forma de comparar batalhas e poder de lutas diferentes. A saga Moro trouxe o fator magia pro anime. Então, o Moro, ele é um vilão, usa da magia, e o poder dos Saiyajins não é o suficiente para derrotar ele, porque ele é como se fosse um comedor de planetas lá, que nem aquele da Marvel, eu esqueci o nome. Galactus. Que nem fosse o Galactus. Ele devora o poder vital dos planetas para poder rejuvenescer e ficar cada vez mais forte, e isso também consome a energia das pessoas. Então, o Goku e o Vegeta, por exemplo, quando lutam com ele no início da saga, eles perdem todos os poderes rápido, porque eles vão a energia dele vai sendo consumida muito rápido, entendeu? Então, isso já é um aspecto legal. Outra coisa que esse arco traz é parar de falar só de Goku e Vegeta e começar a falar dos outros personagens. A gente tem o Majin Buu logo no início da saga, tendo um puta de um destaque. O Majin Buu foi matando todos os Kaioshin e o Supremo de todos lá ele absorveu. Então, a Patrulha Galáctica captura o Majin Buu porque o Moro fugiu da prisão galáctica, né, que é uma prisão interdimensional que prende vários vilões bravos, e ele é um dos caras que fugiu dessa prisão. Só que, no passado, há muitos anos atrás, quem prendeu o Moro foi o Kaioshin. E aí eles procuram o Majin Buu porque eles acham que a única forma de conseguir prender ele novamente é ele. Eles conseguem fazer com que o Kaioshin pegue a consciência do Majin Buu para poder tentar lutar contra o Moro, né? Aí você vai tendo mais explicações ali dos poderes mágicos dele. Isso é muito legal. Além disso, a gente tem uma explicação da Patrulha Galáctica mais a fundo, né? Porque a gente teve o Jaco, né? Sendo explorado lá atrás, no Retorno de F, naquele mangá que não era de Dragon Ball, mas era um spin-off, que também falava do Jaco, mas a gente não tinha ideia do que era a Patrulha Galáctica. Então aqui você tem essa exploração da Patrulha Galáctica bem mais interessante. O Moro acaba soltando um monte de prisioneiro maluco lá, gente pra caraca, eles invadem a Terra, e nessa invasão você tem o destaque que era o que tava faltando para Dragon Ball conseguir histórias de lutas mais interessantes, que eram os outros personagens secundários, não só o Goku e Vegeta, que tem mais fragilidades nas lutas. No momento em que o Moro invade a Terra, a gente tem as lutas do Yantia contra os prisioneiros, tem a luta do Kuririn e do Mestre Kami contra uma galera, né? Inclusive tem umas vilãs que elas se fundem, viram um bicho gigante lá, eles conseguem lutar contra ela. Então isso é bem legal, porque você vai tendo o destaque de personagens que muita gente gosta e que sente falta deles participarem porque não tem espaço. Você bota um personagem extremamente forte que não tem como os outros personagens terem participação. Às vezes, você ter o espaço que os caras possam, pelo menos, não precisa ser o cara que vai finalizar a luta. Dragon Ball sempre foi assim. Os personagens secundários sempre participavam das batalhas e quem era a mão pesada que acabava no final era o Goku. Mas mal ou bem, você ainda tinha um destaque de cada um deles. Até o Caos participa das batalhas. Então você vai tendo explorações de personagens melhores e é por isso que eu digo que esse arco tem de tudo para ser um grande arco. No final desse arco, você ainda tem um destaque do próprio Ubi, por ser uma reencarnação do Majin Buu e ter bastante energia para poder ajudar o Goku a acumular a Genkidama para derrotar o Moro. Esse arco pode duas coisas: levantar pra caramba a franquia de Dragon Ball, e outra, a gente falou de Daima aqui, a gente tem outro tópico lá que a gente pode avançar mais sobre Daima, mas o Moro, tu lhe diga que ele é um demônio, tá? Ele tem orelha pontuda, ele tem magia, e a gente acabou de sair de um anime que fala do mundo dos demônios, fala dos demônios terem magia, enfim, tudo referente a demônio. De repente, esse arco no anime pode ser que eles façam referência até o mundo dos demônios de Daima, entendeu? A gente pode depois discutir o que dá para se aproveitar de Daima, mas tem tudo para poder encaixar uma coisa com a outra, né? Por que será que eles não lançaram a saga Moro logo depois que saiu o Torneio do Poder? Será que eles quiseram lançar o Daima de propósito para introduzir o mundo dos demônios, para introduzir as magias, para depois trazer a saga Moro?
De repente pode ser uma oportunidade boa, entendeu? Uma outra coisa que eu acabei não citando dessa saga Moro que é muito boa, esse detalhe aqui que eu mostrei aqui, que eu tô falando do Vegeta se salvando o Namekusei, é pra tu ver a riqueza de detalhes que tem nesse arco que o Toyotaro traz. Na saga do Freeza, o Vegeta, ele dizimou algumas vilas dos Namekuseis, né? Matou gente pra caramba lá. E nessa saga, ele tem uma redenção, porque o início da saga é o Moro invadindo o Namekusei e querendo matar todo mundo e, né, tirar a vida de Namekusei. E o Vegeta salva os Namekuseidins de uma vilazinha lá. E é maneiro, porque você vê o Vegeta colocando aquilo ali como se fosse uma obrigação ele fazer, como se ele tivesse uma dívida com eles. E aí tu vê a riqueza de detalhes que isso tem e que embate com muita gente que diz que Dragon Ball só é porradinha, só é luta, né? Não é só luta. E esse arco mostra isso, entendeu? Tem outras coisas que a gente pode discutir, mas eu vou me alongar demais se eu continuar falando só desse arco. Depois daqui a gente tem o arco do Granola, que é uma saga que também eu não acho ruim, eu acho boa. Também tem trufas boas, tem referências do Bardock, né, do passado de Dragon Ball, o Goku conhecendo o pai dele, porque na saga Granola, o Namekusei, que cuidou do Granola quando ele era criança e até crescer, guardou o Scouter do Bardock, e no Scouter do Bardock tem as falas dele, né, quando ele fala com as pessoas ali no entorno dele, na luta dele contra o vilão lá, que agora até me esqueci, o Gas, na luta dele contra o Gas. Então, ele meio que tem até um chalo, assim, sabe? Tipo, ativa um negócio na mente dele, como se fosse uma nostalgia, ouvindo a voz do pai dele. Então, assim, é bem legal também. Então, são duas coisas que eu acho que vai mudar até a visão das pessoas quando falam um pouco de Dragon Ball ser algo que é só lutinha. Esses arcos são muito bons. O problema foi o início de Super ser feito pela Toei, sem tempo de produção, com muita correria. Então isso fez com que as sagas ficassem sem muito conteúdo legal de história, porque não teve tempo de se pensar, né? Então esse é o primeiro ponto. Aí agora, depois disso tudo, a gente tem 2 filmes que foram lançados, né? A primeira delas é o Broly, que vocês comentaram, né? O filme do Broly, ele é canônico, tá? Porque ele é citado no mangá. Só que o mangá, ele não explora a história a fundo porque eles quiseram que as pessoas vissem o filme. Antes da saga Moro, eles fazem pequenas cenas do Broly lutando contra o Vegeta e Goku, dizendo que teve um encontro de um Saiyajin desconhecido, só pra dizer assim, olha, o Broly é canônico. Aí eu acho que poderia ter tido exploração disso lá, mas não teve, entendeu? Então eles só falaram assim, olha, esse Saiyajin chegou na Terra, depois de ver o filme, se você quiser. Mais pra frente, depois da saga Granola, quando a gente entra no Dragon Ball Super Hero, que é o filme Super Hero, o mangá já adaptou. Então o Super Hero ele vem depois da saga Granola. O que acontece no Dragon Ball Super Hero já tem no mangá, entendeu? Então esses 2 filmes, eles se encaixam bem na cronologia de Dragon Ball, tanto do Broly, que já é mencionado que ele vem, né? E o tanto do Super Hero. O problema do Super Hero pra mim, que eu acho que foi tipo assim, no início, quando eu vi o filme, me deu um vale da estranheza absurdo, não aceitei muito no início, que era a transformação do Gohan. Eu não digo nem a transformação do Piccolo, porque eu achei que foi uma sacada muito boa, né? Porque no Dragon Ball Super Hero a gente tem 2 transformações novas. E aí o Piccolo, ele pede pro Shenlong, pô, aumente o poder dele, né? Tipo assim, eu preciso de alguma forma aqui desbloquear um poder oculto, assim como fez o Grande Patriarca no Gohan e no Kuririn, tá? E aí, o Shenlong, e aí eu acho essa sacada legal, pelo Piccolo, seu Namekuseidin, parte dele lá que criou as Esferas do Dragão e tudo mais, ele ganha esse boost de poder, e aí o Shenlong dá um bônus pra ele de poder. Fazendo isso, ele consegue quebrar os seus limites, e uma maneira que essa transformação dele é como se ele tivesse meio que se fundido com o Shenlong, porque os aspectos desse Piccolo é como se ele tivesse meio que uma pele de dragão mesmo. Isso eu achei muito maneiro. Essa transformação do Piccolo eu achei que fez sentido, tá? Com toda a lore dos Namekuseidins com o Shenlong, eu achei isso legal. O que não bateu pra mim foi o Gohan, tá? No filme, é dito que o Gohan, ele treinou, tá? Né? Nesse tempo todo aí, teve o hiato, né? Que até o Goten e o Trunks cresceram. Mas, pra mim, não justificaria ele se transformar como ele se transformou. Agora, fechamos, já falei tudo de Dragon Ball até aqui, né? Agora, a minha visão
do que eu acho que pode ter de novas sagas do Dragon Ball. O Totaro já sabendo que Dragon Ball funciona como um todo, não só como Goku e Vegeta, eu acho que daqui pra frente ele não vai absurdamente deixar as coisas só na mão do Goku e do Vegeta. Ele vai continuar fazendo o que ele tá fazendo, que é dar destaque para esses outros personagens secundários. Ele já falou numa entrevista que teve no evento de Dragon Ball que ele se arrepende de não ter dado destaque pro Goten nas últimas histórias de Dragon Ball. Então, é fato de que quando voltar Dragon Ball e o Totado tiver a possibilidade de continuar as histórias, fato é que o Goten vai ter destaque, vai ter exploração de mais coisa dele e, consequentemente, ele não vai deixar o Trunks de lado, tá? Fala, Blippers! Gostaram do corte? Então, lembrando que temos lives todo domingo. Se você quer participar, deixe seu comentário, participe da nossa comunidade, que lá temos sempre novidades das próximas lives. E até a próxima jornada!